nas marcas de batom, num casaco de vinção. Alexa, parar. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernando Mesquita, eu sou autor deste canal, que é o maior canal sobre técnicas de preparação para provas e concursos públicos deste país. E no segundo episódio da Jornada do Zero à Aprovação, a gente vai falar sobre questões. Hoje é aquele dia em que a gente vai discutir aquela coisa que tanta gente gosta e que ao mesmo tempo tanta gente ainda tem o dom de odiar sem saber exatamente por quê? É pura incompreensão a pessoa que de repente não faz, não resolve questões ou procura não resolvê-las, tá? Questões precisam fazer parte da sua jornada e hoje a gente vai conversar exatamente sobre isso. É enorme satisfação estar com todos vocês aqui. Hoje nós temos aqui Samantha, Núbia, Jéssica, Alice, Aline, Grazi, Graziele, Alice, Patrícia, Alisson, Camila, Vizek, Sheiston, Elida, Rosângela, Daniela, Wellington, Bruna, Vanessa, Yasmin, Érica, Lucemaria, Ozeane, Daniela e todos vocês que vão chegar aí no bonde do Boa Noite. É uma enorme satisfação estar aqui com você. Deixa eu colocar meu GTzinho de novo, porque ele não apareceu no momento adequado, que hoje eu estava ocupado cantando. Quem canta seus males espanta e eu estou precisando espantar muitos males ao longo desses dias e tenho certeza que você também, né? A pandemia nos trouxe muitas angústias que a gente vai separando aí e vai enfrentando uma por vez. Gente, primeira coisa, eu quero saber aqui do fundo do meu coração, e essa é a primeira pergunta que eu tenho pra você. Peraí, oi. Deixa eu pegar aqui, inclusive, a apresentação de hoje, né? Que isso é importante. Nós temos isso daqui. Eu quero saber o seguinte: quem estava aqui na live de ontem que a gente teve? Me diga eu no chat para eu saber que você estava aqui. Por quê? Porque quando a gente foi falar lá sobre a nossa aula 1, a gente estava falando sobre a primeira parte, que era a parte do estudo. E, inclusive, este é exatamente o momento em que a gente torna aquela live inacessível, porque afinal a minha proposta era que você tivesse essa live até este momento que nós estamos vivendo, né? Então, para que você seja prova viva de que isso está acontecendo, o que a gente vai fazer? Jornada do Zero à Aprovação, tudo sobre os estudos. Então eu passo para cá, você é testemunha disso, tá? Então eu estou aqui e em vez de público nós temos um vídeo privado. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. É exatamente. Você que está ao vivo, você tem esse grande benefício de, além de poder fazer as suas perguntas, também acompanhar essa publicação. Muita gente tava aqui ontem, gente, que beleza, sejam todos muito bem-vindos, vocês são absolutamente incríveis, eu fico muito feliz. Então vamos lá, na aula nós tivemos estudo, hoje o que a gente vai ter? A gente vai ter sorteio de novo, as vagas para o curso do Zero à Aprovação, elas continuam abertas, tá? A gente deve ter essa abertura de vagas até sexta-feira, então se por acaso esse é o seu momento para você fazer essa inscrição, faça. Eu tô procurando aqui o meu canal do Telegram, tá? Se você quer entrar lá no Telegram para você receber conteúdo exclusivo, as notificações das apresentações que eu faço e dos cursos que a gente vai lançar, você vai ler este QR Code aqui com a câmera do seu celular ou vai entrar em t.me/blog do FM, que é lá onde a gente vai ter este conteúdo, tá? Então, por exemplo, aqui as notificações da aula 1, 2 e 3, a gente vai ver aqui. Deixa eu só atualizar esse negócio aqui, que a parada tá dando um pau cabuloso aqui hoje. Haha, moleque. Beleza? Então, nós vamos estar lá, tá? Vamos lá pra gente ver o que a gente vai fazer neste momento. A gente vai conversar hoje, então, sobre questões. Esse é o objetivo que a gente tem, esse é o foco que a gente vai ter aqui, tá? Nessa aula, a gente vai trabalhar com dicas práticas para você aprender e estudar melhor com questões. Questões são parte do seu treinamento. Quem estava aqui na última aula já viu isso. Para você que volta, meus parabéns por você estar aqui. Eu fico muito feliz que você esteja e isso mostra o seu compromisso para com a sua aprovação. Se você vai ficar aqui até amanhã, até o final da nossa jornada do Zero à Aprovação, larga a hashtag até o fim aí no chat. Larga a hashtag até o fim aí no chat para eu saber que você vai ficar aqui comigo. O que as pessoas normalmente fazem quando elas vão resolver questões? Eu tô falando do público geral, não tô falando de você que entende técnica de estudos não, tá? E que vai entender ainda mais hoje. O que a pessoa normalmente faz? Ela vai resolver a questão,
na semana da prova. Isso, o que é importante, quando resolve, tá? Quando ela resolve questões, ela vai resolver na semana da prova. O que a maior parte das pessoas faz? A maior parte das pessoas não resolve questões. A maior parte das pessoas... Você sabe o que as pessoas têm? As pessoas têm medo de resolver questão. Qual que é a pegadinha? É que se você não resolve questão, você não consegue superar esse medo que você tem. Para você trabalhar com questões, vai ser fundamental que você resolva questões todos os dias. Galera já estava colocando aí no chat, eu sei que tem muito aluno meu aí já, então você precisa resolver questões todos os dias. Galera colocando até o fim aí, muito bem, gente, vocês são incríveis. É assim que a gente aprende, viu? É assim que a gente evolui. Muito bem, tô orgulhoso de vocês, tá? O Anderson perdeu ontem, assistiu a live salve e veio hoje acompanhar. Que beleza, essa live, ela deve ficar gravada até amanhã pelo menos? Deve, mas aqui você concorre a sorteio, faz as suas perguntas e tem algumas respostas. A Aline está dizendo que tinha medo de resolver questões. Como é que você supera o medo de resolver questões? Resolvendo questões todos os dias. A gente vai falar aqui, antes da gente entrar naqueles pontos mais aprofundados sobre a mecânica de resolução de questões, sobre quantidade de questões, a gente vai conversar sobre dicas práticas para você poder trabalhar. Qual é o comportamento do aprovado? O aprovado sempre vai tentar elaborar a resposta antes de ver o gabarito. Por quê? Você lembra que ontem a gente estava falando sobre recuperação ativa? Na primeira aula eu falei sobre isso, foi o primeiro ponto da primeira aula. Eu falei, recuperação ativa é um dos elementos mais importantes para você poder estudar. E a recuperação ativa, ela vai te acompanhar durante toda a sua preparação. Como? Você vai construir material e essa revisão ela vai servir de recuperação ativa e você vai resolver questões. Quando você resolve a questão, você precisa fazer o quê? Você precisa pensar. Esse ato de pensar é exatamente a recuperação ativa. Você nunca, jamais, em hipótese alguma, vai ver o gabarito antes, você nunca vai inverter isso daqui, tá? Você nunca vai ver o gabarito antes da resposta. Isso não faz nenhum sentido em nenhum cenário. Não existe justificativa para que você veja a resposta da questão antes de responder a questão. Não existe, tá? Então você sempre vai tentar resolver a questão. Fernando, eu nunca estudei esse assunto. Ótimo, o que significa? Significa que você vai treinar a sua interpretação. Vamos lá aos poucos. Quando a gente está falando de treinamento para a prova, a gente vai ter dois elementos que a gente vai praticar. A gente vai praticar o nosso aprendizado, tá? Como? Com aqueles conteúdos que você já viu, beleza? Então essa é a primeira parte. Mas qual que é a outra coisa que a gente vai treinar que é importante? É a nossa interpretação. E a gente vai treinar a nossa interpretação com conteúdos que a gente já viu ou com conteúdos que a gente não viu. Ora, o que é a interpretação? A interpretação é exatamente você tentar pegar pistas da questão para ver se você consegue respondê-la. Às vezes você vai pela lógica, às vezes você vai por analogia, mas você só pode fazer esse teste se você tentar. Então, qualquer que seja a hipótese, novamente, não existe justificativa para que você procure resolver a questão olhando o gabarito antes. Tudo bem? A Laura falou, resolvo questões todos os dias mesmo não tendo visto todo o conteúdo. Muito bem, Laura, exatamente. O Bruno falou, no momento que eu estou resolvendo um quantitativo mínimo de questões por causa do meu conteúdo ainda é pouco, média 5, 10 cada disciplina. É pouco mesmo, Bruno, vamos dar uma aumentada nisso daí que isso vai te ajudar, tá? Gente, tudo bem até agora? Fernando, quantas questões eu devo resolver? Vou pegar o gancho da pergunta do Bruno. Quantas questões eu devo resolver? E a grande realidade é que a nossa quantidade é variável. Daqui a pouquinho eu vou te trazer um gráfico e nesse gráfico eu vou te mostrar quantas questões você deve resolver. Mas eu quero que você vá pensando nisso daí, porque isso é uma pergunta que eu vou te fazer daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu vou te mostrar um gráfico. E aí nesse gráfico eu vou falar assim, gente, a gente tem aqui início, meio e fim dos meus estudos. Quando eu chego aqui ao fim, que eu estou mais avançado, que o meu percentual de acerto já está mais alto, eu resolvo mais ou eu resolvo menos questões? Essa é uma pergunta pegadinha que eu tenho feito e eu quero que você me dê a resposta daqui a pouquinho, tá? Eu quero que você pense. Quanto mais você avança, você resolve mais ou menos questões e a gente vai falar sobre isso, tá? E isso vai ser importante para você. Mas a grande realidade é essa, é que a quantidade de questões que você resolve, ela é variável, porque ela depende do que? Ela depende do momento,
ela depende do seu percentual de acertos, então tudo isso vai influenciar. Depende do conteúdo que você está estudando. Se você está trabalhando com um conteúdo mais conceitual, a resolução de questões é mais rápida. Se você está trabalhando com um conteúdo mais procedimental, a resolução de questões é mais devagar. Por quê? Porque você precisa fazer um cálculo, porque você precisa de um procedimento. Então é claro que isso tudo tem que ser trabalhado de acordo com a disciplina, de acordo com o momento que você estiver vivendo, tá? Outro comportamento do aprovado: no pré-edital, trabalhar com as bancas gerais, no pós-edital, dar ênfase à sua banca. Aqui tem uma ressalva, tá? Fernando, mas e se a minha banca tiver poucas questões? A gente vai falar sobre isso. Mas por quê? Qual que é a lógica dentro disso daqui? Quando a gente está falando de um momento de pré-edital, a gente vai resolver de todas as bancas, provas de múltipla escolha, provas de certo ou errado. Por quê? Porque isso aumenta a sua tolerância às questões que você vai resolver. Gente, a grande realidade é que, tirando algumas poucas provas, a gente não sabe quem vai ser a banca que vai realizar o nosso concurso. Pode ser um Sebrasp, pode ser uma outra banca com estilo de resolução de questões certo ou errado, ou pode ser uma banca qualquer que trabalhe com questões de múltipla escolha. FCC, FGV, Instituto AOCP, IADES, FUNPAR, FUMARC, mano, tudo que você imaginar de banca tem hoje. Instituto Acesso, tem umas bancas, eu faço um programa de notícias, de vez em quando eu vejo umas bancas realizando os concursos municipais, que Deus me livre. Mas enfim, você vai ter de tudo. E no pré-edital é mais importante que você trabalhe com essa quantidade de bancas. Por quê? Porque saber o conteúdo é sempre mais importante do que saber a banca. Fernando, inclusive no pós-edital, sim. Por quê? Porque a banca ela vai partir de um conteúdo comum para poder te fazer uma cobrança. É claro que, preferencialmente num pós-edital, você deve se tornar especialista naquela banca. Por quê? Porque ela tem uma abordagem própria, ela tem uma forma própria de demandar as questões. Mas quando a gente está no momento de pré-edital, a gente tem que ter um comportamento mais amplo, no pós-edital um comportamento mais específico, sem perder de vista o fato de que saber o conteúdo é sempre mais importante do que conhecer a banca. Conhecer a banca também é importante, mas conhecer a banca é a cereja do bolo. O bolo são as questões que você resolve dos conteúdos gerais com os quais você trabalha. Tudo bem? Esse conceito ele pode ser um pouco complicado para você, tem muita gente que resiste a isso, mas gente, isso é uma verdade inegável, tá? Se você puder optar por conhecer o perfil da banca ou por saber o conteúdo, o que você vai querer? Então é meio óbvio isso. Então uma coisa complementa a outra, você não tem essa solução isolada, beleza? Outra coisa que a gente vai precisar, gente, presta atenção, olha esse diagramazinho que eu fiz aqui, QEMR. Alguém sabe o que é isso? Escreve no chat aí pra mim. Se você não sabe o que é isso, isso vai fazer parte do trabalho que você vai desenvolver como candidato hoje, tá? Você precisa entender que sempre que você resolve questões... Sempre que você resolve questões e você erra, esse erro ele tem que preferencialmente ser transposto para o seu material de revisão. Lá na nossa aula 3, que a gente vai conversar amanhã, a gente vai conversar sobre revisão. E essa é uma das características da revisão. Ela se retroalimenta dos erros que você comete nas suas questões. Tá? Então, errou uma questão, é muito importante que essa questão ela vire um ramo no seu material de revisão. Tá? Isso vai ser fundamental, isso vai ser fundamental. Por quê? Porque uma vez que você faça isso, você evita que o erro aconteça novamente. Existe uma forma de você errar menos, que é você fazer mais questões. Então, quanto mais questões você faz, menos você erra. Por quê? Porque além de aprender o conteúdo, você começa a entender como que a banca cobra, você entende os peguinhas ou pegadinhas e você passa a se comportar de uma forma muito mais competente junto aos seus estudos. A galera tá falando aí, questões errou, material de revisão. Exatamente isso. Então, isso é muito importante. Só que você não vai transportar a questão, você vai transportar o erro da questão. Às vezes você tem lá um texto enorme e aí você tem aqui, às vezes, um conceito que você não conhece. Você tem lá uma questão enorme e no meio da questão você tem um conceitinho que você não conhece. O que você vai fazer com esse conceito? Esse conceito ele vai virar, por exemplo, uma palavra no seu mapa mental.
Por quê? Porque aí você se lembra disso. Se uma palavra for pouco para você, você vai colocar ali 2 ou 3 ramos com uma definição. Então vamos dizer que você já tem um mapinha mental, ele está lá mais ou menos desenvolvido, e aí você erra um negócio. Você vem aqui, adiciona a quantidade de informação que você precisar para que você possa instituir isso dentro da sua revisão, tá? Essa é uma forma de a gente trabalhar com esses erros de forma a gente não errar mais. Tudo bem até agora? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Outra coisa que a gente vai precisar fazer, tá? A maior parte de vocês hoje, pelo amor de Deus, usa sites de questões. Sites de questões são uma das melhores invenções que existem na história. A maior parte desses sites de questões, eles têm cadernos de questões ou marcadores. Marcadores em que você pode, entre aspas, favoritar as questões. Quando você favorita as questões, o que isso significa? Que depois de resolvê-las você pode voltar para poder trabalhar com elas novamente. E aí o que você vai fazer? Você vai fazer uns caderninhos de questões. Por exemplo, questões que você errou, questões que genericamente de conteúdos que você viu que você errou. Você pode fazer um caderno, por exemplo, ou um marcador de questões difíceis. Se você é aquela pessoa que gosta de se desafiar, isso é muito importante quando a gente está trabalhando, quando a gente está estudando, é importante que você crie um marcador de questões difíceis. Você pode criar um marcador de questões de definição. O que são questões de definição? São aquelas questões que trazem um instituto e dizem esse instituto é igual a X. Isso é igual a Y. X é igual a Y. Sei lá. Alguma coisa assim. É uma definição, porque isso te dá o posicionamento, aquilo que a gente tanto quer, o posicionamento da banca. Isso daqui é muito para conteúdo conceitual, tá? É importante que você crie questões que são questões fáceis, erradas. Por que questões fáceis e erradas? Porque isso daqui é um grande alerta para você. São questões que periodicamente você tem que rever. Se você errou uma questão que a maior parte dos candidatos acertou, você precisa abrir o olho para isso. Por que você errou? Foi um problema de leitura? Foi um problema de um conteúdo que você ainda não estudou? Então tudo isso tem que ser trabalhado. E o que você vai fazer com esses cadernos, com esses marcadores? Você vai resolver periodicamente. Então, essas questões que você selecionou, e isso daqui, presta atenção, isso daqui pode ser de cada disciplina, tá? Então, eu posso fazer um caderninho desse, por exemplo, eu estou estudando para AFO, estou estudando para Direito Constitucional, Direito Administrativo, Língua Portuguesa, estou estudando aqui Raciocínio Lógico Matemático, tudo que você for fazer, todas as disciplinas com quais você for trabalhar, você pode ter esses cadernos aqui. Isso daqui é só uma sugestão de organização. A prática de você ter cadernos marcadores é fundamental, tá? Mas aí o que você vai fazer com isso? Você vai resolver periodicamente. Mas, Fernando, qual é a periodicidade que eu vou trabalhar com isso? Aí depende. Se você está no momento de pós-edital, isso vai ser um pouco mais frequente. Se você está no momento de pré-edital, isso vai ser um pouco menos frequente. Por que no pós-edital acessar esses cadernos de questões que você criou tem que ser mais frequente? Porque isso vai te dar mais contato com aquelas questões que são mais importantes. Perceba que isso daqui são todas questões importantes. Questões que você errou, genericamente falando. Questões difíceis. Essas questões difíceis aqui, talvez um dos cadernos que você menos deve acessar, porque nem toda questão que você for ver na prova vai ser difícil, tá? Questões de definição são importantes, questões fáceis que você errou, tudo isso é importante você rever quando você está chegando na prova, beleza? Você vai rever isso periodicamente, com uma maior frequência no pós-edital e com uma menor frequência no pré-edital, beleza? Tudo bem? A Adriana falou, ao terminar uma disciplina na fase de revisão, devo ver o resumo e posteriormente fazer questões, ou o contrário? Você sempre vai fazer a questão antes, tá, Adriana? Você sempre precisa exigir do seu cérebro praticar uma recuperação com o gatilho para que você possa ter uma recuperação guiada, que é a nossa etapa da revisão, tá bom? Então isso vai ser muito importante, beleza? Gente, vamos lá. Você ter um caderno de questões vai ser fundamental, tá? Ter marcadores de questões. Ontem a gente estava conversando sobre estrutura de sessão de estudos. Você lembra do que a gente falou de estrutura de sessão de estudos? Eu vou fazer aquele rascunhozinho que eu fiz aqui para você, tá? O que a gente faz? A gente vai pegar o nosso material de base. O nosso material de base é aquele material que você usa para aprender ou aprofundar. Do material de base nasce o material de revisão.
depois que a gente termina esse processo aqui, que ele vai levar um tempo determinado aí, dependendo da situação em que você esteja, você vai resolver questões e, por último, você vai se adaptar. A gente vai trabalhar com esse ponto aqui e com esse ponto aqui na aula 3, beleza? Você vai estar aqui amanhã, sim ou não? Se você estiver aqui amanhã, isso daqui é a cereja do bolo daquilo que a gente vai treinar, tá? Isso daqui é a estrutura básica da sessão de estudos, isso daqui é ciclo EARA, isso daqui é como você vai estudar para você poder aprender melhor, beleza? Então você sabe que você precisa resolver questões todos os dias, tá? Então você vai resolver questões todos os dias, a gente já falou sobre isso e isso daqui vai ser fundamental. Então você já entende que a gente vai ter esse processo ao longo da nossa vida, tá? Para que servem as questões? As questões elas servem para fazer o nosso treino para a prova. Quando a galera falando que vai estar aqui até amanhã, moleque, vocês são demais. Você precisa treinar para a prova. Imagina que você é um atleta, só que você não pratica. Você, sei lá, você é um nadador e você está jogando vôlei. Por quê? Porque sim, porque eu gosto de jogar vôlei. Faz sentido isso? E você é um atleta que vai competir numa competição de 50 metros. E aí você não treina 50 metros, você treina 25 ou você treina 100 metros. Isso não faz sentido, tá? Então é muito importante que você treine. E as questões, elas são treino que o candidato vai fazer. O que acontece quando você não resolve questões? Quando você não resolve questões, as pegadinhas, elas viram gremlin. Presta atenção. E essa frase é polêmica, tá? Se for postar no Instagram, tem que me marcar. Só existe pegadinha para quem não estudou. Quem estudou, não tem pegadinha. Você tem uma questão que é uma questão capciosa, que é uma questão, às vezes, que tem ali um nível de dificuldade um pouquinho maior. Mas não existe peguinha, não existe pegadinha para quem estudou. Se você resolveu a questão, você já viu tudo que a banca consegue fazer. E ela não vai te surpreender. Se você não resolve questões, você não sabe se você está estudando bem. Nossa, Fernando, não, mas eu estou estudando muito bem sim. Eu estudo todos os dias, eu estou lá 8 horas por dia, beleza. Qual o seu percentual de acertos? Ah, não, isso aí eu não sei não. Isso aí eu não sei não. Esse negócio de percentual de acerto, esse negócio de número, eu sou de humanas, eu não gosto muito não. Se você não sabe quanto que você está tirando nas questões, quantas questões você está acertando, quantas questões você está errando, onde que estão os acertos e os erros, você não vai evoluir. Porque é exatamente nisso que você vai ter que se focar. Quando a gente for falar da fase da adaptação, a gente vai falar sobre isso, tá? Você não corrige o rumo. Não tem problema você estudar errado, desde que você tenha ferramentas para te mostrar para onde você está indo. Você quer um exemplo de estudar errado? Estudar um tópico que raramente vai cair com a ênfase daquele que vai cair muito. A gente precisa saber tudo que vai cair no edital. Eu venho falando isso há muitos anos. É obrigação do candidato sério tentar fazer um esforço máximo para finalizar o máximo do edital que ele puder. Agora, tem tópicos que vão precisar de mais ênfase e tópicos que vão precisar de menos ênfase. E aí esses tópicos que vão precisar de menos ênfase, não faz sentido você ficar fazendo 10, 20, 50 questões diferentes todos os dias deles. Não faz sentido, tá? Então é importante que você entenda que ao longo dos seus estudos, ao longo do trabalho que você vai desenvolver, você precisa se direcionar para aquilo que é mais importante. E o que é mais importante tem dois elementos, tá? Quando a gente fala de importância, a gente fala daquilo que mais cai e aquilo em que você tem dificuldade, tá bom? Então, isso vai ser importante para você também, ok? Tudo bem até aqui? Associando aquilo que a gente falou, você às vezes vai estudar assuntos irrelevantes. Fernando, eu fui resolver a questão de um assunto e vi que tinha 3 questões. 2 hipóteses, ou o site de questões está um pouco desatualizado, pode acontecer, ou não tem questões sobre aquele assunto. Se não tem questões sobre aquele assunto, isso é um indicativo, não é determinante, tá? Mas isso é um indicativo que de repente esse assunto não é tão cobrado. Se esse assunto não é tão cobrado, menos energia você vai ter que colocar, tá? O seu nervosismo ele aumenta. Gente, presta atenção, quem é que fica nervoso quando vai resolver questões? É quem não resolve questão. Se você resolve questões, se você come questão com arroz e feijão,
você não vai sentir medo. Isso faz parte do seu trabalho, é o seu cotidiano. Você começa o seu dia resolvendo questões, você resolve questões na fila do banco, quando você está no seu transporte público, quando você está no banheiro, você resolve questões. Por quê? Porque é isso que você faz para preencher o seu tempo. Concurseiro usa Instagram? Não, concurseiro resolve questões. A gente precisa estabelecer isso desde já. Tá? Então você não vai ficar rolando feed, você vai ficar apertando o botãozinho de questão. Por quê? Porque esse treinamento que você tem é um treinamento que vai te direcionar para a prova que você tem, tá? E as suas viagens na maionese aumentam. Você já viu aquele candidato que sabe pra caralho, mas que não consegue passar em nenhuma prova? Qual que é o problema desse candidato? Todo mundo conhece assim, todo mundo ouviu falar ou estudou com alguém que é inteligente pra cacete, mas não consegue passar em prova. Qual que é o problema? O problema é que essa pessoa ela fica procurando pelo em ovo, ela tem tanto conhecimento que ela começa a superestimar a maior parte das questões. E ela muitas vezes diz assim, não, eu não preciso resolver questões porque eu sei o conteúdo. Só que o problema é que quando você não resolve questões porque você acha que você sabe o conteúdo, você não alinha o seu conhecimento. Fernando, como assim alinhar o conhecimento? É mais ou menos o seguinte... Você tem aquilo que você estuda e aquilo que cai na prova. Se eu fosse desenhar um diagrama disso, poderia ser assim, ó. Eu tenho aqui aquilo que eu estudo e aquilo que vai ser cobrado na prova. Qual que é o meu objetivo? É diminuir ao máximo isso, é tornar isso daqui o menor possível. E como é que eu vou fazer isso? Você acha que isso vai ser espontâneo? Não. Você vai fazer isso por meio das questões, tá? Então, quanto mais questões você resolve, mais você vai unindo, trazendo. Qual que é o ideal? É que aquilo que você estudou e aquilo que vai cair na prova esteja o mais próximo possível. E só por meio da resolução de questões que você vai conseguir fazer isso. Nossa, Fernando, mas só pela resolução de questões? A única forma de você fazer isso é por meio da resolução de questões. Você pode saber conteúdo pra cacete. Se você não resolver questões, você vai errar no dia da prova. Tudo bem? Beleza? Eu espero que sim, eu espero que você esteja bem, tá? Quando a gente fala sobre questões, a gente tem alguns erros que normalmente vão acontecer. A Karina falou, essa escrita na tela tá parecendo Mark Zuckerberg escrevendo algoritmos na janela. Você sabe o que isso parece? Parece aquela cena do Minority Report, que o Tom Cruise fica arrastando os negócios assim. Um dia eu vou ser desse jeito também. A Juliana falou que eu tô um nojo com esse seu brinquedo novo. Exatamente. Olha que eu nem aprendi a usar ele em toda a capacidade que ele pode, mas a gente vai ter essa possibilidade ainda, tá? A gente tem alguns erros que são cometidos normalmente quando a gente vai falar sobre resolução de questões. Qual que é o primeiro e o mais grave erro que é cometido? Exatamente, não resolver questões. Mas este erro você não vai mais cometer, porque você sabe que a partir de hoje você vai fazer o quê? Exatamente, você vai resolver questões todos os dias. Todo aluno meu sabe que tem que ter na sua área de trabalho um post-it, uma nota autoadesiva com QTD escrito. Isso é fundamental. Para quê? Para você lembrar de resolver questões. Todos os dias à noite você vai olhar para esse post-it e vai falar, eita porra, não resolvi questões. Você levanta, vai lá, pega o celular e resolve, tá? Então isso é muito importante, beleza? Isso vai ser fundamental, tá? A Milena falou que hoje é o aniversário dela, abriu mão de comemorar com os amigos para assistir a live. Meus parabéns, Mirene. Oi, eita, eu confundi tudo, eu fui quase cebolinha aqui. Meus parabéns, Milena, muitos anos de vida, muita saúde para você, viu? E para todos os aniversariantes de hoje. Então, você vai precisar resolver questões e esse é o primeiro erro e é um erro muito grave que as pessoas cometem, mas que você não vai mais ter, tá? Outro erro, só resolver questões depois de terminar o conteúdo. Gente, eu tenho pânico disso. Muita gente vira e fala assim, eu não vou resolver questões porque eu não terminei o conteúdo. Mano do céu, você vai esperar terminar o conteúdo para você direcionar para as coisas mais importantes, para aquilo que mais cai, para você avaliar o seu conhecimento? Você vai estudar tudo de direito constitucional, você vai passar 2, 3 semanas estudando direito constitucional, 2 meses estudando direito constitucional para aí você fazer questões? Isso não faz sentido. À luz do que você aprendeu aqui agora, você tem que entender que isso não faz sentido, tá bom? Então você precisa resolver questões todos os dias, beleza? Outro ponto que a gente vai ter é você nunca se desafiar. Gente, papo sério aqui. Existe vantagem objetiva em você estar fazendo uma prova de técnico?
e você resolver uma questão da magistratura, existe pouca. Sob o ponto de vista didático, existe pouca vantagem. Porque isso é uma questão de transferência de habilidade, tá? Você resolver uma questão de magistrado não vai te tornar melhor nas questões de técnico, tá? Mesmo que ela seja sobre o mesmo assunto. Só que qual que é a grande vantagem do ponto de vista comportamental? É que você perde o medo. Quem tem medo de resolver questões tem que esticar a baladeira na hora. Tá? É muito, 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 muito importante que você resolva questões de forma a se desafiar. Como é que você pode se desafiar? Tem algumas maneiras como você pode fazer isso. Você pode, por exemplo, pensar em termos de nível da questão que você vai resolver. Você está estudando para nível médio? Não existe razão para você não resolver questão de nível superior, tá? Isso daqui não é. Mas, por exemplo, se você está estudando para algum tribunal e aí você encontra uma questão da magistratura, prova de delegado, você encontra uma questão de auditor, existe alguma razão para você não fazer? Não faça. É importante que você faça essas questões. Como é que você vai se desafiar? Fazendo questões de outras bancas. Às vezes a gente fica muito confortável. Eu era um candidato especialista em provas do que na época se chamava o CESP, hoje Sebrae. Como é que eu fazia para me desafiar? Eu pegava aquelas questões chatíssimas da FCC, da FGV e ia resolver. Essa é uma forma de você se desafiar também. Uma forma de você se desafiar é você se desafiar em termos de quantidade. Por exemplo, se hoje eu consigo resolver 50 questões por dia, será que eu consigo resolver 80 questões por dia? Isso daqui é uma prática para você. Novamente, cada item desses vai ter um tipo de benefício que você vai poder aferir a partir da prática. Mas isso não necessariamente vai ser um benefício amplo. A Camila falou, espero terminar o tópico da matéria para resolver questões? Não precisa, Camila. Questões todos os dias sobre todos os assuntos. Não existe momento ruim para resolver questões. Beleza? Não existe momento ruim para resolver questões. Tá? Então, você se desafiar vai ser de fundamental importância para que você possa crescer na jornada que você vai ter. Tá? Outro elemento. Só resolver questões do seu nível, a gente falou sobre isso, nível superior, nível médio, resolva questões de tudo. O mais importante aqui vai ser o conteúdo, tá bom? Nunca resolver questões de assuntos ainda por ver, assuntos que você não viu. Gente, qual que é a sigla aqui, ó? Não existe momento ruim para resolver questões. Não existe momento ruim para resolver questões. Não existe momento ruim para resolver questões. Se você resolve antes de você ver o tópico, é bom sim. Por quê? Porque isso daqui te direciona para aquilo que você vai ver. Se você resolve durante os estudos, é bom sim, porque você testa o seu conhecimento. Se você resolve depois que você já estudou um tópico, é importante sim, porque você avalia o seu conhecimento, tá? Então todos esses pontos, eles vão ser fundamentais para que você possa evoluir bem, beleza? Antes, durante, depois, não existe momento ruim para você resolver questões. Agora, não ache que questões vão ser a salvação. Muita gente vê, Fernando, então eu vou estudar por questões. Oh, meu Deus. Gente, presta atenção, quando a gente está falando de processo de estudos, não existe fórmula mágica. Você precisa pensar naquele processo que vai te ajudar. São pequenas ferramentas que unidas vão fazer muita diferença. Então, estudar por questões, gente, isso não é o santo graal dos estudos. É uma ferramenta que você vai usar em momentos específicos, tá bom? Em momentos específicos, você vai usar essa ferramenta, se for usar também, tá bom? Outra coisa que nós vamos ter, não aprender com as questões resolvidas. Lembra que eu falei para você? Você resolve uma questão, você erra, você transporta isso para o seu material de revisão. E outra, nunca mudar a intensidade da resolução de questões. O que você vai entender, e eu até comentei isso com você, é que ao longo do tempo, a quantidade de questões que você vai resolver vai mudar. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou trazer esse gráfico aqui para você e eu quero que você me diga, se eu sou um candidato mais avançado, eu resolvo mais ou menos questões. Daqui a pouquinho você vai me falar, não fala agora não, tá bom? Daqui a pouquinho você vai me falar. Então, isso daqui é um ponto importante para a gente pensar também. Quais são as funções das questões? As funções das questões são essas daqui. Elas vão ajudar a medir o seu conhecimento, vão te ajudar a modular o seu medo, você perde o medo de questões, vão orientar os seus estudos para aquilo que é mais ou menos
cobrado, vão te ajudar com a avaliação da pontuação global e específica global no seu projeto de estudos, específica em cada disciplina, tá? Vão te ajudar a treinar a interpretação. Gente, presta atenção, nem toda questão que você acerta é uma questão de um assunto que você estudou. Na sua prova vai ter questões de assuntos que você não viu? Vai. E o que vai te ajudar a acertar é exatamente a sua capacidade de interpretar essa questão. Beleza? Isso vai ser fundamental para você. Vai te ajudar a treinar o chute? Vai. Se você está no Sebrasp, se você está com qualquer outra banca, você vai precisar chutar eventualmente. E aí, quanto melhor for o seu chute, quanto mais você conseguir depreender da linguagem da questão, da lógica da disciplina, a resposta que potencialmente é a resposta correta, melhor vai ser o seu resultado. Você tem um conhecimento, talvez não daquele ponto, mas o fato de você ter um conhecimento de outros assuntos seria mais ou menos o seguinte. Vamos dizer aqui, eu tenho uma disciplina X, vamos usar a AFO de exemplo, porque é uma disciplina que as pessoas muitas vezes têm dificuldade. Então vamos dizer que esse daqui seja todo o conteúdo de AFO que você precisa estudar. Você já viu isso daqui, ó? A parte achorada aqui é a parte que você já viu. E aí vem aquela desgraça daquele examinador e cobra uma questão aqui, o maldito. Você odeia ele, você xinga até a quinta geração. Você xinga a mãe, a avó, todo mundo, tá? Mas aí não pode porque ele é um ser humano também. Você consegue interpretar isso daqui com base naquilo tudo que você já estudou de AFO? Sim, dependendo do conteúdo que seja sim. Se esse estudo tiver sido um estudo que foi bem feito, você consegue, por exemplo, às vezes, por analogia. Você consegue, às vezes, pela lógica. Quando você entende a lógica da disciplina, fica muito mais fácil de você trabalhar com isso, tá? Então, mesmo que você não tenha visto a integralidade do conteúdo, e na maior parte das provas que você for fazer, você não vai ter visto a integralidade do conteúdo, o que você vai fazer? Você vai depreender por analogia, pela lógica daquele ponto ali, o que vai acontecer. O Guilherme perguntou, nunca tive falar de Enem, mas a lógica se mantém. Com certeza, Guilherme, é tudo técnica de estudo, é tudo prova, tá? Eu direciono o meu público para concursos por uma questão de prática, para eu poder fechar o meu discurso, mas isso vale para residência médica, vale para certificação profissional, vale para estudo de idiomas, vale para Enem, vale para OAB, vale para tudo que você imaginar. Se tem prova, você pode aplicar técnicas, beleza? Então, esse é o desafio que você vai ter, é entender que independente de você ter visto todo o conteúdo ou não, você vai treinar também os chutes que você vai dar. Isso serve para validar o seu material de revisão. Gente, presta atenção. Você construiu, e é importante a gente lembrar disso, você pegou o seu material de base, você construiu o seu material de revisão. Como é que você sabe se o seu material de revisão tá bom? Coloca no chat para mim. Estão faltando alguns pontos nesse processo aqui, não estão? Quando você resolve questões, que é a nossa fase de aplicação do ciclo EARA, você vai validar esse material de revisão. Como? Se você errou uma questão e esse ponto que você errou não está no seu material de revisão, tendo sido um conteúdo que você já estudou, você vai adicionar. Lembra que a gente falou? Se você erra, você adiciona para o material de revisão. Então você valida, o meu material ele estava incompleto, agora ele está um pouquinho melhor, porque tem um erro ali que eu cometi que agora eu não vou mais cometer. E aí o seu material de revisão ele vai sendo atualizado tanto para cima com mais conteúdo, quanto para baixo com menos conteúdo, conforme você vai aprendendo aquilo que você precisa aprender, tá bom? Então são coisas para você poder pensar aí com o tempo. E a galera tá falando aí, fazendo questões pelas questões, exatamente, vocês já entenderam qual que é a lógica. Gente, eu fico tão orgulhoso de vocês quando vocês dão as respostas certas, eu fico muito feliz, eu fico sentindo aquele pai todo babão assim, olhando, sabe? Gente, que beleza. O que mais que você vai fazer? Você vai fazer a aceleração da leitura e da resposta. Cara, típico. Fernando, vou fazer uma prova esta semana. Como eu faço para fazer a prova mais rápido? Eu falo, não faz. Tipo, você vai fazer uma prova essa semana? Você não faz. O treino para você poder fazer prova mais rápido, ele acontece nos meses anteriores. Como é que você resolve questões mais rápido? Resolvendo mais questões. Quanto mais questões você resolve, mais você entende onde que estão os pontos críticos daquelas questões que você tem que avaliar. É o peguinha, é a pegadinha. Quanto mais você resolve, quanto mais você estuda, mais você vê onde que a banca vai querer te derrubar. E é por isso que as questões são fundamentais também, tá? Você vai fazer uma análise da banca, é assim que você vai entender a banca, é exatamente por meio da resolução de questões, e você vai fazer uma análise de incidência de conteúdo. O que é incidência de conteúdo? É aquilo que mais cai. Fernando, eu posso me orientar exclusivamente por isso? Não. A sua responsabilidade como candidato é estudar tudo que está no edital.
Agora, vi que não vai ter rejeito, aí tudo bem. Aí a gente vai ter que dar ênfase a algum ponto, e um dos pontos para você poder considerar é aquilo que mais cai de acordo com aquela banca, tá bom? A Sara perguntou, cadê a live que fala de material de revisão? Amanhã a gente vai ter, essa live é a nossa aula 3, tá bom? Gente, pergunta séria. Fernando, mas eu faço questões ou eu faço simulado? Coloca aí pra mim, gente, eu faço questões ou eu faço simulados? Coloca no chat pra mim aí qual que você acha que é a resposta. O Nando falou, eu uso uma planilha e respondo questões por tópicos, aí dá pra saber exatamente onde você tá errando. Na fase da adaptação a gente vai conversar exatamente sobre isso, como que você vai saber exatamente onde que estão as suas dificuldades e como que você vai superá-las, tá? Fernando, faço questões ou faço simulados? A galera já tá colocando. Você não escolhe um ou outro, você faz os dois. Por quê? Porque as questões, elas são a parte mais operacional do seu trabalho. Os simulados são a parte mais tática do seu trabalho. Por meio dos simulados, você treina o seu tempo de prova, você treina a sua capacidade de interpretação, a sua organização das disciplinas. Então não existe ou. Você vai fazer aqui e. Tá? Os dois são importantes. Qual que é a grande diferença que a gente vai ter aqui? É que as questões, elas vão ser diárias e os simulados, eles vão ser periódicos, tá? Talvez na sexta-feira a gente tenha um encontro para a gente poder conversar sobre as suas dúvidas, tá? Talvez a gente tenha uma quarta apresentação nessa jornada que eu tinha prometido para vocês ontem, e aí a gente vai falar sobre essas dúvidas. E agora eu lanço aquela pergunta que eu tinha feito para você ainda agorinha. Se eu pudesse traçar um gráfico, em que aqui tivesse número de questões e aqui tivesse o tempo, considerando que a minha taxa de acertos é ascendente, quando eu me torno um candidato mais avançado, eu resolvo mais ou menos questões. Coloca no chat para mim, por favor. Este é o momento. Esse é o momento. Quando eu estou lá na frente, eu resolvo mais ou menos questões. O que é isso daqui? Isso daqui é a taxa de acertos, tá? Então a sua taxa de acertos, ela tende a ir para cima. Por quê? Porque você estuda mais, porque você resolve mais questões, porque você aprende o seu processo de estudos. E aí quando você está lá na frente, você resolve mais ou menos questões. Eu quero que você me diga. A Camila já respondeu. A Mayara já respondeu. A Marilise já respondeu. Gente, eu fico tão orgulhoso de vocês, gente. Vocês são muito incríveis. Vamos lá. Conforme você está evoluindo, e isso é muito importante você entender, a quantidade de questões que você resolve, ela faz isso daqui, tá? Ela sai do zero, ela cresce para um ponto máximo, ela diminui e ela se estabiliza. No livro do Ciclo EARA, eu falo sobre 3 tipos de resolução de questão. Resolução patrola, resolução semáforo e resolução cientista, tá? Eu não vou aprofundar isso daqui. Lá no curso do Zero à Aprovação, a gente vai falar extensivamente sobre resolução de questões. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho para você sobre o curso, tá? Mas o que vai acontecer? Você tem um grande pico de resolução de questões para você encontrar a resolução patrola. Por quê? Porque no início a quantidade é muito importante para você entender os padrões, para você poder melhorar a sua velocidade. Conforme você vai avançando, você começa a fazer mais uma avaliação deste trabalho. E quando você chega lá na frente, você vai fazer a resolução cientista. A quantidade de questões cai porque a sua taxa de acertos está mais alta. Como a sua taxa de acertos está mais alta, você vai se focar nos seus erros. E ao se focar nos seus erros, você vai levar mais tempo em cada questão. E sabendo por meio da fase da adaptação onde que estão os seus erros, você sabe exatamente o que você precisa buscar. Esse é o momento que você tira um print para dizer que essa live foi foda. Tirou o print? E aí você posta lá no Instagram e marca Vlog do FM. Beleza? Printou? Printou? Beleza, é nóis. Bem espontâneo esse print, tá? E aí você ainda vai matar os seus outros professores de inveja porque eles não sabem escrever na tela, e eu sei. Então, isso daqui é um ponto muito importante para você, tá? Se você entender que a quantidade de questões que você resolve ao longo do tempo, ela vai variar e vai cair aqui, você vai fazer um grande progresso. Tudo bem? Eu espero que sim. Gente, a gente tem muito conteúdo para a gente poder conversar sobre questões, tá? Não vai dar para esgotar tudo hoje, mas antes da gente passar para as perguntas, você já pode começar a largar as perguntas, eu quero te fazer um convite. O convite que eu fiz
na nossa aula 1. Estão abertas as inscrições do curso do Zero à Aprovação. O que é o curso Zero à Aprovação? Ele é um curso online que você vai fazer no seu ritmo e ele vai ter tudo o que você precisa saber sobre técnicas de estudo. Se você gostou da gente falando aqui sobre questões, se você gostou do dia 1 de a gente falando sobre a fase do estudo, você vai achar ainda mais incrível, porque isso daqui é só um pedacinho do que você vai ter no curso, tá? No curso do Zero à Aprovação, você vai ter todo o suporte que você precisa para você poder entender a fase dos estudos, a fase da resolução de questões, a fase da revisão. Você vai aprender como fazer revisão, em que momento fazer questões, como resolver essas questões, como que você vai se desenvolver. Se você quiser conhecer o curso, você vai entrar agora em zeroaaprovação.com.br e lá você vai ver o curso completo, tá? Eu vou te mostrar a página aqui para você ver o que você vai encontrar. A página que você vai ver vai ser uma página como esta daqui, que está aqui, tá? Então você vai ver uma página como esta, e aí você vai ver aqui, tem aqui um videozinho que ele está escondido, é porque ele é um videozinho só para as pessoas mais curiosas, tá? Mas na hora que você aperta, esse videozinho vai aparecer. Então você pode me ouvir falando um pouquinho rapidamente sobre este curso, você pode fazer a sua matrícula logo aqui no início, você pode parcelar no cartão em até 12 vezes, e aqui eu vou te explicar tudo que tem no curso. Dê uma lida com calma. Esse curso é baseado na metodologia do Ciclo EARA, que inclusive é uma parte do curso que a gente vai enfrentar. Isso daqui vai te ensinar tudo que você precisa, desde o início, para você aprender até o final como um candidato avançado que você precisa saber, tá? A gente tem introdução, a gente fala de aspectos comportamentais, fala sobre o trabalho do Ciclo EARA, a gente tem um módulo avançado, e isso que está aqui são apenas exemplos daquilo que tem. São mais de 30 horas de conteúdo que você vai ter, incluindo os bônus, em que a gente vai ter ferramentas tecnológicas, mapas mentais, curso de mapas mentais completo para você. Eu falo sobre mitos aqui, a gente fala o que esse curso não é. Tem alguns depoimentos aí de colegas que fizeram os cursos, e você pode fazer a sua matrícula por até 12 parcelas de 48 e 42 para você ter acesso a este curso durante 2 anos, tá? Você pode ver as aulas quantas vezes você quiser, e você tem aí 7 dias de garantia incondicional. 15 dias, a equipe enlouqueceu, gente. Oh, meu Deus do céu, você tem 15 dias de garantia incondicional. Fez o curso, fez 15 dias, não gostou? Tá tudo bem, você pode pedir o seu dinheiro de volta sem nenhum tipo de burocracia, e a gente vai continuar sendo amigos, tá? Então, dê uma olhada lá, que eu tenho certeza que você vai gostar e que isso vai te ajudar bastante. E lá no meu Instagram, eu tô respondendo perguntas também a respeito do curso, tá? Se você tiver perguntas, você pode deixar aqui no chat, pode me mandar lá no Instagram, se você preferir, pra gente poder conversar sobre isso, tá? A Marilise falou sobre a live de ontem, migrar de videoaula para PDF. Não tenho tanta facilidade, pois divido a tela com a videoaula e a degravação, e daí vou montando meu material de revisão. Marilise, você não precisa ter a videoaula e a degravação, você pode trabalhar só com a degravação, tá bom? Então a partir da degravação você pode fazer o seu material de revisão. A Sara perguntou, esse curso é baseado no livro? Ele usa uma parte da metodologia, mas quando eu falo sobre a relação entre o curso e o livro, é mais ou menos assim: o conteúdo do livro é isso daqui, o conteúdo do curso é isso daqui, tá? Então aqui nós temos livro e aqui nós temos curso. O curso é bem mais amplo, o curso ele tem um enfoque muito mais prático. Além disso, a gente vai ter webinários ao vivo para a gente poder tirar dúvidas com os alunos do curso. A gente vai ter muito suporte para você, tá bom? O Ivanildo falou, como lidar com a estafa mental após vários meses de estudos? Com Ivanildo, ó, hoje, meu Deus do céu. Como é que lida com a estafa? Com o Ivanildo. Ô Ivanildo, o que você vai fazer? Com descanso e estrutura de estudo sustentável. Você precisa ter um descanso semanal, você precisa praticar atividade física, você precisa dormir bem, tá? E você precisa se alimentar bem. Não existe mágica para você poder sustentar os estudos. É muita demanda cognitiva que você tem. Se você não estiver dormindo bem, se você não estiver se alimentando, se você não estiver praticando atividade física e fazendo intervalos, vai ser impossível você evoluir, tá bom? O Paulo falou, posso focar apenas nas questões, já estou na fase 2, faltam 3 semanas para a prova e tenho uma média de 80%. Paulo, pode, naqueles conteúdos em que você tenha mais dificuldade, é interessante que você volte ao material de base também. A Vanessa perguntou, vai abrir edital do Detran DF Senado? Deve abrir, Vanessa, um dia com certeza. A Amanda falou, não consigo fazer o mapa mental na mesma hora que faço o estudo ativo, sou iniciante, será que melhora com a prática? Amanda, a construção do mapa mental é uma forma de estudo ativo, tá? Eu não sei se você confundiu esses dois institutos, mas sim, quanto mais o tempo passa e mais você pratica, mais você treina a sua capacidade de síntese, mais rápida você fica na produção, tá bom? A Débora falou, criar questões ajuda? Ajuda muito, Débora, só cuidado para não dar muita ênfase a conteúdos que são pouco importantes, tá? Se são conteúdos novos, por exemplo, você vai estudar para
analista da área de consultoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E aí praticamente não tem questões sobre o regimento interno do Ceará, aí vale a pena você criar essas questões. Mas se for uma disciplina que tem menos relevância, talvez não seja tão interessante assim, tá bom? Gente, vamos lá. A minha equipe está colocando aí o link, ela só esqueceu que precisa colocar o HTTP antes. 0aprovação.com.br. Então acesse este link aí que você pode conhecer o curso, tá? A Rosângela falou, no curso será possível ajudar na definição de uma área para focar? Sim, Rosângela, você vai ter conteúdo lá para poder te auxiliar com a escolha da área também, além de a gente ter os nossos webinários para os alunos, em que você vai poder tirar dúvidas eventuais aí específicas sobre este conteúdo, tá bom? O Claudio Omar falou, ainda tem voz de locutor de bônus? Tem, Claudio Omar, tem sim, cara. A Michelle falou, consigo aproveitar o curso agora que o concurso está autorizado? Com certeza, Michelle, você consegue sim. Consome ali uma aula, 2 aulas, são aulas curtinhas, tá? Uma aula, 2 aulas por dia e você vai aplicando isso à sua jornada de estudos. Concurso autorizado ainda pode levar bastante tempo para a prova sair, tá? O ideal é que você consuma o curso até o edital para você saber exatamente o que fazer. A Lorena falou, tudo bem fazer mapa mental depois de fazer questões? Com certeza, Lorena, sem nenhum problema, tá? Quanto tempo de acesso a Camila perguntou? Camila, são 2 anos, você pode acessar o curso quantas vezes você quiser, tá? Quantas vezes você quiser, você pode acessar o curso. As atualizações que forem acontecer para essa turma vão ser disponibilizadas sem custo adicional e a gente ainda vai ter alguns webinários no início desse treinamento para você poder tirar eventuais dúvidas que você tenha, tá bom? Gente, eu espero que você esteja bem, tá? Se você não entrou lá ainda, dá uma entrada lá no curso. Esse curso ele vai mudar a sua jornada nos estudos, tá? Mais de 10 anos de experiência que eu tenho treinando milhares de candidatos para concursos públicos estão todos empacotados aqui e como eu prometi, esse curso vai ser todo regravado e a regravação vai ser disponibilizada sem custo adicional. O curso é sempre expandido, a gente vai ter novos conteúdos baseados na sua dúvida, conteúdos baseados no momento que a gente está vivendo. Então, aproveite que esse momento vai ser incrível, tá? Para você que esteve aqui, muito obrigado e lembre-se, muito importante, tá? Amanhã a gente vai ter a 3ª aula do nosso encontro aqui. Espera aí que a tecnologia não está me ajudando hoje, por incrível que pareça. Amanhã a gente vai ter o 3º encontro que porra é essa, meu Deus do céu? Amanhã a gente vai ter o nosso 3º encontro que vai ser para você falar sobre revisão e sobre adaptação, as últimas 2 etapas do ciclo EARA. Para você que esteve aqui, meu muito obrigado, meus parabéns, coloque isso em prática amanhã, chegue com dúvidas para a gente poder conversar. Eu sou Fernando Mesquita, foi uma enorme satisfação, matricule-se no curso, tempo limitado, desconto de mais 50% e a gente se vê, um grande abraço, até mais, tchau.